Olá, povo lindo, a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja sempre. Senhor, olha aí, Senhor, olha dentro da igreja isso. Graça e paz, irmãos, bom dia. Povo alegre, povo do Senhor. Hoje parece ter uma atmosfera diferente assim, não é? Minha vontade era de não sair daqui. Quando a gente pensa assim, sabe aquele momento que a gente diz, eu não queria que acabasse. Eu queria que continuasse, que não terminasse isso, né? Parece que a gente esquece até dos problemas que a gente tem em particular. E nós voamos assim nas asas do Espírito. Uma atmosfera gostosa de adoração. Parabéns e muito obrigado. Não desistam do ministério de vocês, por favor. Continue firmes. Deus é com vocês. A apresentação aqui, né? O pastor Edson foi hiper feliz em falar quando parece que a noiva e o noivo se encontram no altar. E esse é o desejo maior do Senhor nosso Deus. E quando a gente vê uma palavra gostosa que vem no coração nosso, de que nós às vezes nos encontramos o Senhor e a gente não vê, não sabe. Eu estava sentado e eu estava lá em cima, e quando começou o louvor, não deu vontade de descer, e eu comecei a buscar o tempo que eu fui pastor aqui na igreja. Saudade de alguns irmãos que não estão mais conosco, não estão aqui. Eu digo conosco porque são irmãos em Cristo. Nós vamos para a eternidade, nós juntos. Eu lembrei que essa cadeira que eu sentei ali, pouco mais de 3 anos eu sentei ali. Eu busquei a minha memória, pastor Zé Celso, que estava por aqui, tal, pastor Denis, pastor Paulo, hoje o Júnior aspirante a pastor, o Éder, aspirante também, algumas crianças que a gente conheceu, alguns adolescentes que já são casados, já são pai, alguns casamentos que nós realizamos, cursos. E pensei, meu Deus, né? Como Deus tem sido bondoso conosco de reviver isso aí. E a vontade é que não acabe mais. Vocês vejam eu um homem brincalhão assim, né? Mas tenho reverência a Deus bastante, temor a Deus. Mas sou um cara brincalhão, um eterno brincalhão. Eu já falei para vocês que uma criança dentro de mim, eu tenho medo de perder isso. Eu já falei para Deus, Deus não tira isso, porque tem muitos sonhos que já morreram no meu caminho. E possivelmente alguns de vocês também já morreram. Eu não vou conseguir mais fazer alguns sonhos, e tem outros que estão vivos assim na minha memória. Eu quero que exista, quero que fique, né? Amém, queridos? E a gente está vivendo um momento tão especial, né? Tão maravilhoso, e tem hora que diz assim, Senhor, pode acabar o mundo por aqui mesmo, tá bom, né? A gente falou que perdemos alguns milhões de reais aí há algum tempo, né? Foi ontem à noite. Há 12 dias atrás, exatamente, a gente perdeu mais de 700 mil reais. Então, o que vem acontecendo com a gente, assim, está ficando, né? Mas aquilo que eu falei para vocês, Deus tem surpreendido e exagerado na nossa vida. Não falta nada. Então, nada vai nos derrubar, independentemente financeiramente, não. Nós já tivemos muitas coisas e tal. Eu sou apaixonado pela minha esposa, cada vez mais e mais, porque minha esposa chegou a ter 4 funcionários à disposição dela. Eu não falo isso para me exaltar aqui, não. Estou falando isso porque é aquilo que a gente tem e aquilo que a gente não tem. É não desistir. Nas dificuldades, pode ter abastança, mas também não pode ter nada, né? Então, ela sabe disso. Em todos os momentos, ela disse, olha, sempre estive do teu lado e compactuei isso e jamais sonhei em ter aquilo que eu já tive, aquilo que eu já passei. Só que não tem sido fácil. Amém, querido? Porque a gente ainda é pegado a carne e sangue, né? Então tem muitas coisas que tocam na gente.
Mas hoje eu fiz uma reflexão assim, de tudo, e conversando, sabe aquele flash que começa a passar na vida da gente durante esse tempo, né? Esse privilégio enorme de estarmos aqui juntos. E a gente nessa manhã, Alan, a gente vai falar sobre comunicação. Nós já tivemos diálogo. alguns, sobre Segunda lição. diálogo. Diálogo. Eu sabia que tu estava atento aqui. Só tem uma folha que está faltando aqui, eu acho. Não, está aqui no final. Está aí no final. Não, que eu escrevi. Vou E buscar. tu pega lá? E nós preparamos uma. Essa aí eu vou deixar para o final, porque quem manda mesmo em mim é minha esposa, não tem jeito. Vai lá, querida, hoje foi eu que escolhi esse vestido para ela pôr. Dá mais uma reboladinha aí, senhora, dá. Aê! É uma que eu escrevi ela todinha e tal, né? Algumas anotações, porque a gente vai esquecendo, né? Então, para trazer para os irmãos, alguma coisa que a gente vai lembrando assim. E eu já acordei hoje de manhã, dei um beijo nela, disse que amava, disse que ela é preciosa. É isso aí, obrigado. Então, a gente vive brincando um com o outro também, né? Nós brincamos e isso é gostoso, porque a nossa vida às vezes torna-se um pouco amarga assim. E nós temos que nos divertir. Amém? A nossa vida é um eterno divertimento. E nós vamos falar sobre diálogo para resgatar o início de tudo. Pode. A paz do Senhor, irmãos. Antes de a gente começar a falar sobre o diálogo, que faz parte, o que eu vou falar agora, o pastor Carlos, ele falou que nas nossas percas financeiramente, né? E nessa última, ele chegou para mim e me pediu perdão por ele ter aplicado e não deu certo e tal. A minha resposta para ele foi o seguinte: quando decidisse a fazer esses negócios, fizesse em acordo comigo, eu estava em acordo contigo, eu disse sim. Então, hoje, não tens que pedir perdão para mim, porque quando eu disse sim, eu assumi a responsabilidade. Eu não assumi a responsabilidade só no que desse certo, mas se desse errado, eu também era responsável. Por isso, irmãos, a necessidade de tudo que você faz, entra em acordo com seu cônjuge. Os dois assumem a responsabilidade das suas atitudes, das suas ações. Amém? E quanto ao nós estarmos aqui, está sendo muito gostoso rever vocês. Lamentamos por alguns que a gente não está conseguindo ver, o tempo é muito curto, mas a gente está tendo notícias desses irmãos, né? Está sendo muito gostoso de ver aquelas criancinhas que nós deixamos aqui, que hoje são casados, como disse o Carlos, né? E já têm filhos, e é uma bênção. Então, a família está dando continuidade, né? A descendência está surgindo, crescendo. E o mais importante, no Senhor. Amém? Eu brincando com a Ilza ali e tal, e eu lembrei que eu tenho alguns troféus em casa, de kart, porque andei de kart há muito tempo, de futebol e tal, medalhas, né? E ela disse que vai comprar para mim um troféu, o tarado dela. Amém, queridos? Que você, maridão, possa ganhar um troféu assim também, tá bom? Essa é a minha torcida. Tarado da sua esposa. Bem colocado, é verdade. Então nós vamos falar sobre diálogo para resgatar o início de tudo. Tem um hino bacana, né? Carlinhos Félix que diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor,
Quero rever meus conceitos e valores, eu quero restituir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Aumente seu volume, é para o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu peço isso todos os dias para o Senhor. Faz eu voltar ao primeiro amor, tanto para ti como para minha esposa. Amém, querido. Renova o meu primeiro amor sempre. Olha só, e aí tem uma gravura que tem uma máquina. Irmão, tem um lugarzinho para ele na sua banda? Eu vou junto para pedir perdão. Perdão, tá, irmãos? Eu também te amo. Olha a máquina de escrever lá. Essa é do meu tempo. Então, como é que era a minha comunicação com a Ilza? Não, aí eu dou valor. Aí eu dou valor. Aí merece um aplauso, né, querido? Aí eu tenho que aprender a ser um maridão, né? Olha a nossa comunicação, como é que era? Eu falei para vocês que a gente era uma vez por semana que nós nos víamos, uma vez por semana que a gente conversávamos, né? Era autorização. Agora, hoje, a gente está na era, nós estamos online o tempo todo, a era digital, e a gente tem facilidade de se falar e tal. Eu já ficou 30 dias no oeste da Bahia, e nós nos comunicávamos por vídeo, todos os dias nós nos falamos por vídeo. A gente, de manhã e à noite, já sabíamos mais ou menos o horário, e durante o dia a gente falava, às vezes durante o dia, mas mais à noite. E a gente quer falar sobre comunicação, como é que está o termo, né? Como está o nível de comunicação entre marido e mulher? Como que nós temos nos comunicado? De que maneira eu me comunico? Como é que eu vou me comunicar? Eu falei para vocês daquele casal que estava há 35 anos casados. Ele era presbítero de uma grande denominação por muitos anos, depois veio congregar na nossa igreja, e nós começamos uma obra na cidade de Blumenau com mais 8 pessoas, e essa obra foi crescendo, uma coisa assim, inexplicavelmente, Deus tem nos usado para isso, e nós entendemos por que nós voltamos para Santa Catarina, e começamos com 8 pessoas lá em Blumenau, e de repente a coisa foi crescendo, e tinha uma igreja na frente do shopping, onde nós tínhamos cafeterias, e na frente daquele shopping existia uma igreja chamada Resgate, e aquela igreja, ela mudou-se de lá, e os a visitou algumas vezes, porque era na frente do shopping, não dava tempo para a gente vir congregar em Itajaí, ou eu vinha e ela ficava lá, verificando as nossas cafeterias e tal, e aí eu saí ali. Bom, aquela igreja mudou-se, e eu comecei a orar, e conversando com aquelas pessoas, eu dizia assim, dá para nós, Deus, dá para nós, Deus. E um dia eu fui com o líder do grupo caseiro lá, um menino precioso que hoje é pastor, e nós botamos a mão no muro assim, eu disse assim, dá para nós, Deus, porque estava para alugar. E olhando e tal, e entre Natal e Ano Novo, é uma data que tem muita gente dentro do shopping. E eu subi a escada rolante, que dava para a praça de alimentação e também para algumas lojas e tal, e onde nós tínhamos a nossa cafeteria e mais um quiosque em cima e tinha outro quiosque embaixo. E aí, sabe aquele momento que a gente é tomado de espírito, que tu sai de casa orando e tal, e eu morava do lado do shopping, eu saí orando e tal, eu subi a escada, eu deixei o carro na garagem, eu subi a escada, e fui orando e tal, e quando eu cheguei no meio da praça de alimentação, eu ergui minha mão e disse assim, ó, dá para nós, Deus. Eu lembro bem que era entre Natal e Ano Novo, a praça de alimentação estava hiperlotada, e aí eu pensei assim, ó, o que esse pessoal vai achar de mim, né? Eu fui baixando a mão, acho que eu fiquei da cor de um camarão vermelho, roxo, queria enterrar minha cabeça no chão.
Sabe o que aconteceu? Aquele local lá, Deus deu para nós, amém? Foi uma igreja da gente ali. E aí, quando eu estava com 250 membros, mais ou menos, isso num crescimento rápido, a gente saiu dali e foi para um local melhor. Mas, de onde nós morávamos, todos os dias, eu via o topo daquele local, e era atrás do shopping, assim, eu morava atrás, e nós morávamos no 12º andar, e eu orava assim, ó, guarda, Deus, aquele local. Eu ainda estava como pastor principal da igreja, eu disse, ora aquele local, abençoa cada obreiro, cada membro, Senhor. Guarda, todos os dias eu esticava a minha mão. Mas eu sabia que era transitório, eu ia passar o bastão. E quando a gente mudou, coincidentemente, o menino, o moço, o rapaz, eu chamava ele de reverendo, ele tem 32 anos, eu acho, o Wagner, e ele me chamava de Gutinho Cremogema, que eu gosto de cremogema, gosto de mingau e tal, né? E a amizade nossa foi coisa linda, assim, foi mais um filho que Deus me deu, né? E a gente trocava, eu chamava ele de reverendo e ele de Gutinho Cremogema. Bom, enfim, ele era corretor de imóveis na cidade de Balneário Camboriú. Vocês sabem que Balneário Camboriú é uma cidade muito próspera, né? Hoje é o metro quadrado mais caro do Brasil. E aí ele resolveu ir morar em Blumenau. E aí eu decidi, eu tinha que voltar para Itajaí, porque precisava trabalhar e as finanças não iam bem e tal. Ele veio morar num outro local e a gente mudou a igreja. E onde ele morava, ele via a igreja. E eu fui visitá-lo num dos últimos dias. E eu disse assim para ele, reverendo, é o bastão que eu estou passando. Até hoje, eu olhava a igreja e abençoava. A partir de hoje, tu olhas a igreja e tu vai abençoar. Amém? E Deus assim trabalhou. Hoje tem um pouco mais de 500 membros e tal. Então nós entendemos a nossa ida para lá. E eu estou falando sobre comunicação, amém, queridos? A nossa comunicação entre nós e o Pai, como que tem sido e como que é. Aí você escreveu algumas coisas aqui. Você quer falar sobre isso aqui? Eu acho que é bacana, né? Amém. Diálogo. Diálogo é o caminho para a união. Diálogo é o caminho para o entendimento. É o caminho para fortalecimento do amor no matrimônio, né? Nós estamos falando de diálogo, nós não estamos falando de blá, blá, blá. Muitas vezes o casal conversa sobre tudo e fala até demais. Dizem que é a mulher que fala demais, né? Mas eu tenho observado que tem homens que, misericórdia. Cala a boca. Né? Mas nós estamos falando de um diálogo inteligente, um diálogo onde faz diferença na vida dos dois, né? Individualmente e na vida do casal. Amém? Palavras são sementes, cuidado com elas. Ela pode gerar vida ou morte. Eu costumo dizer que temos 3 reinos, certo? Reino humano, o reino das trevas e o reino de Deus. Quando as nossas palavras estão aqui dentro de nós temos controle sobre ela. Nós temos controle sobre ela. Nós temos controle se nós vamos deixar elas caírem no nosso coração ou vamos deixar a palavra lavar essas sementes, né? E não proferirmos. Quando nós liberamos uma palavra de maldição para outra pessoa, pensa que maldição é só, né, amaldiçoar? Não, palavras negativas, palavras que vai causar traumas, principalmente em crianças, até a sua vida adulta. Né? Quando nós liberamos essas palavras que geram maldição, o reino das trevas se aproveita, pegam essas palavras e fazem de tudo para que elas venham se cumprir. Palavras são sementes, cuidado com o que nós semeamos. Mas se as palavras que nós lançamos são palavras de bênção,
de edificação, o reino de Deus trabalha para que elas venham se cumprir. Então, a responsabilidade está em quem? Em nós. Que semente nós estamos semeando em palavras? São para edificação ou para destruição? A responsabilidade é nossa. E não é principalmente com o cônjuge. Muitas vezes estamos revoltados com alguma área, alguma coisa que ele faz que não nos agrada. O perfeccionista tem muito disso. O perfeccionista, ele quer que a pessoa haja e faça exatamente como ele. Se não fizer, o perfeccionista se sente contrariado. E aí questiona por que ele não faz, por que ele não consegue, por que ele não é igual eu, porque eu sou assim. Porque eu sou assim. Então, vai criando decepções, tristezas, por um comportamento que eu estou vendo que é errado. Não que é errado, mas eu estou vendo que é errado. E aí, às vezes, no momento da ira, a gente lança aquilo que a gente pensa. A gente diminui a outra pessoa. A gente destrói a outra pessoa com palavras. Vou fazer um adendo aqui. Desenho animado, tá? A gente fere tanto ao outro e a comunicação nossa às vezes para. Desenho animado. Vamos dizer que tenha um tigre assim, né? Um tigre na floresta. Vocês pensaram? Ok? E aí o tigre está com fome. Ele olha, tal, está dentro da floresta, tem uma campina e ele vê lá uns antílopes. Qual é o instinto do tigre? Ele arma o bote, desenho animado. Ele arma o bote e tal, e ele pensa, é aquele que eu vou pegar. E ele vai. Aí, quando ele dá o bote, aparece duas pessoas carregando um vidro. E ele vai, bate no vidro, fica uma sanfoninha e volta. Passa um tempo, aquele mesmo tigre está na floresta novamente. E ele vê os antílopes lá, desenho animado. E aí ele vai pegar novamente. Ele arma o bote, ele vê os antílopes lá, ele arma o bote. O que ele faz? Ele... Tchan, 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 tchan. O que ele pensa? Ele pensa no vidro. Amém, queridos? Ele tem medo novamente. E assim acontece com o nosso casamento. Às vezes eu falo e a pessoa já rebate imediatamente. Eu não tenho mais coragem, eu tenho medo de me comunicar com o meu cônjuge. Muito tempo eu tinha medo de falar algumas coisas com a Ilza por causa da reação dela. Ela tinha uma reação forte. E eu não estou aqui para denegrir, né? Eu estou aqui para dizer que Deus muda. Nós estamos aliançados com o Senhor, amém? Esse é o nosso tema. Aliançados em Deus. Esse é o nosso tema. E nós precisamos ter essa aliança e saber que Deus muda e modifica todas as coisas. Talvez no seu casamento seja assim. Você não tem coragem de falar certas coisas para o seu marido, para a sua esposa, porque ela reage de uma forma que já vai no contra-ataque. É um mecanismo de defesa da pessoa. E ela usa o instinto dela para te proteger. E é como esse tigre, esse desenho animado que vai, fica essa sanfonia e volta. E aí na segunda vez ele pensa, eu já não vou mais. De tão ferido que eu estou, de tão amargurado que eu estou, de tão triste que eu estou, eu prefiro me calar. E aí aquilo vai criando feridas e tal, e a gente vai jogando para debaixo do tapete, e não vai resolvendo isso. Enquanto que o diálogo é uma rua de mão e contramão. Mão e contramão. Onde termina a razão do outro, começa a minha. E nós começamos a conversar. Ele tinha essa dificuldade, esse medo, né, de chegar até mim, porque realmente não era fácil não. E a última palavra tinha que ser minha.
A última palavra tinha que ser minha. Então, ele se calava. Ele não dizia não para mim. Nunca dizia não para mim, ele se calava. Ele não aprovava as minhas atitudes, ele não aprovava as minhas palavras, o jeito que eu conduzia o nosso relacionamento. Ele se calava. Não é porque se calava que concordava. Tá, irmãos? Não é porque o seu cônjuge fica calado que ele está concordando com a sua atitude, né? Mas está intimidado, ou já desistiu, acha que, não, se eu falar vai piorar a situação, então é melhor me calar, deixar assim e tal. Então, eu era a esposa, né, a pessoa que tinha que dar a última palavra. Nós nos convertemos. Glória a Deus, nós nos convertemos. Aí... Aleluia. Aí o meu marido, porque ele foi se omitindo, porque eu sempre, né? Ele foi se omitindo, né? E se resignando como esposa e tal. Nós nos convertemos. E aí ele entendeu que ele era o cabeça e que ele tinha que se posicionar diante dessa situação. Aí, de uma hora para outra, ele virou macho. Outro troféu que eu preciso, macho. Raridade. Macho raiz. Amém. E aí, atitudes que ele não tinha antes comigo, de repente ele passou a ter. Né? Ele passou a me enfrentar mesmo, a se posicionar, né? E aí, um dia, ele ligou para mim, do trabalho, pedindo opinião sobre uma situação. E eu dei um conselho para ele, e veja bem, o conselho que eu dei estava correto. Não tinha nada de errado o que eu falei. Mas, no momento, algumas coisas vieram na mente dele, que eu estava querendo tomar frente, que eu estava querendo dizer o que ele queria fazer, e algumas outras situações a mais que não cabe eu falar aqui. O que ele fez? Quando eu terminei de falar, ele, bateu o telefone. A atitude que ele nunca teve antes, em 11 anos de casado, né, e tudo. Ele bate o telefone. Na mesma hora, aquilo me subiu, porque eu tinha que ser a última, né? Na mesma hora, eu fui pegar o telefone para ligar para ele, para que eu batesse o telefone na cara dele. Só que na hora que eu fui com aquela ira, porque além de perfeccionista, né, autoritária, eu tinha a ira, que é algo que eu tenho que deixar sempre subjugado pelo Espírito Santo, sempre, porque é algo que se levanta. Aprendi a calar no momento de ira. Aprendi a me calar, porque no Senhor eu aprendi que é mais fácil se calar, engolir, do que consertar após o momento que eu falei ou agi no momento de ira. É muito mais fácil calar do que consertar o estrago que se faz na ira. Então, quando eu fui pegar o telefone, foi tão forte que o Senhor falou assim para mim, cala, que eu parei. Obrigado, Senhor. Quando ele disse cala, gente, ficou literalmente uma bola na minha garganta, e eu devo ter ficado roxa, porque a vontade era tão grande de agir, que eu tive que me conter. Quando ele disse cala, eu decidi obedecer. A partir dali, eu aprendi a obedecer. O Senhor fala, obedece. A palavra diz, você obedece. O conselheiro te aconselha, atenta. Atenta e obedece. Provérbios 17, 27 diz assim, quem controla as suas palavras
é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Amém? Aquilo não foi de mim, era só para ver a reação dela. Aí, vocês sabem o que é que aconteceu a partir do momento que eu me calei? 3 dias depois. Porque o que eu falo, eu não errei em nada. Mesmo que você esteja certo, se cala. Espera um momento. Espera o Senhor fazer. 3 dias depois, pela primeira vez em todos os anos de nosso relacionamento, ele veio e me pediu perdão pelo aquele ato dele. E não foi só essa, não. Foi outras atitudes dele sair derrapando o carro e tudo, né, igual um louco irado, coisa que não existia nesse homem. De repente ele, né, macho. Aí, Macho alfa. mas eu entendi que o Senhor estava usando ele para trabalhar comigo. Então eu entendi que, ao invés de eu ficar questionando e criticando as falhas dele, eu deveria entregar ele para o Senhor e pedir que o Senhor tratasse comigo, trabalhasse comigo. E aí, no tratamento, na medida que o Senhor foi tratando comigo, eu fui me transformando no Senhor, automaticamente, tudo aquilo que eu reprovava nele, não existia mais. Sabe por quê? Porque eu entendi que a maioria das coisas que eu reprovava nele, eu era responsável por causar aquilo nele. Por levar ele a agir daquela forma, eu era responsável. Eu já estou gostando. Estão pegando irmãs? Estão pegando irmãos? Amém, fala. Muitas vezes nós olhamos o defeito no outro, mas o causador, muitas vezes, somos nós. Então, eu levo muito a sério isso. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, olha a minha alma. Senhor, olha para mim. Nessa situação que eu estou vivendo, Senhor, agora passei por uma situação bem difícil, que eu fui pedir socorro para médico, né, para líderes, e principalmente para o Senhor. Mas eu entendo que o Senhor usa, né, o que Ele quer, como Ele quer, mas eu tenho que estar com os ouvidos espirituais abertos e o meu querer forte para ouvir, ter maturidade para aceitar, quando eu tenho que mudar, quando eu tenho que reconhecer aonde eu estou errando. E nessa situação, o Senhor mostrou aonde eu estava errando. E eu estou procurando, a cada situação, me consertar, me transformar, né? Porque eu entendo o seguinte, há poucos dias, numa situação, eu senti raiva no meu tom de voz. Quando eu falei com a pessoa, talvez ela nem percebeu, mas eu percebi que saiu raiva. Eu falei com raiva. E para mim, irmãos, raiva é a raiz do ódio. E se eu não tratar essa raiva que eu detectei naquele momento, que o Espírito Santo me mostrou, rapidinho, vai cair uma raiz de amargura no meu coração, vai se transformar em ódio, e aí fica mais difícil. Ou uma raiz, a palavra de Deus diz que uma raiz de amargura no nosso coração, ela nos torna uma pessoa amarga, ela contamina ao que está ao nosso redor, e ela nos priva da graça de Deus. Então, eu não quero esse tipo de sentimento dentro de mim. Amém. Eu não quero, tá? E aí, buscando ainda no Senhor, é diálogo, porque é relacionamento meu com outra pessoa. E ainda no Senhor, nessa situação, eu entendi que acabei de esquecer porque Ele me interrompeu.
Nesse momento eu percebi, porque eu vou perguntando, tá, irmãos? Eu vou perguntando, raiva? Mas por que a raiva? Por que isso? Senhor, me mostra, tal. A raiva veio através de uma decepção. Muitas vezes, em algum momento da nossa vida, nós nos decepcionamos com o nosso cônjuge. E nós fizemos vista grossa daquilo. Tipo, viramos apenas a página, não resolvemos, deixamos, né? Mas aquilo vai se transformando em raiva, até mesmo em ódio, né? E a gente vai revelando as nossos sentimentos através de atitudes, de ações. A nossa vida, ela não pode ser, nosso casamento não pode ser um monólogo, tem que ser um diálogo. Nós temos que parar e ouvir muito. Eu vou dar um exemplo para vocês assim. Às vezes a pessoa vai falar para ti sobre alguma coisa, na vida cotidiana, qualquer coisa. Rapaz, eu bati meu carro. E aí, quando ele fala que bateu o carro e tal, e aí tu não espera ele falar sobre a batida, tu já fala, pois eu já bati o meu também. E quer ver comigo, destruiu o meu carro. Ou ele vai falar assim, não, quer ver, foi o meu vizinho bateu o carro, e o cara queria falar da batida dele. O importante era a batida dele, a batida no carro, aquilo era importante para ele. Independente se ele perdeu ou não, o importante, ele queria que tu ouvisse, que tu desse atenção nisso. Amém? O problema é que a gente não consegue parar para ouvir. A gente já vai formulando respostas e nós usamos e nós não conseguimos ouvir. E é tão legal quando a gente tem esse tete-a-tete com o nosso cônjuge e conversa, é como Deus também. Às vezes a gente vai na cruz, de vez em sempre a gente vai na cruz. E aí a gente chega lá e tal, Senhor, fala, Deus, aqui está o fardo, entrego para ti, Senhor, olha aqui, está aqui e tal, e aí tal, e fala, esquece, pega o fardo de novo, boi nas costas e vem. Não espera Deus falar. Nós não esperamos Deus conversar. Olha só, as palavras matam. Se as pessoas soubessem o quanto palavras erradas destroem sonhos, relacionamentos, autoestima, teriam um filtro na sua boca, né? Se você não é capaz de elogiar, de engrandecer, de admirar, de amar, não diga absolutamente nada. Nada. Amém? Esse ouvir Alan, consegue virar para a gente lá o... Esse ouvir que ele estava falando, eu costumo dizer que nós precisamos ouvir com o coração. Olho no olho. Olho no olho, olho na lata. Olho no olho, certo? Ouvir com o coração é olhar no olho e realmente dizer, eu estou te ouvindo, eu estou prestando atenção, entendeu? É ter empatia com a esposa, é ter empatia com o esposo, naquilo que ele está compartilhando. Às vezes, para você é de novo essa conversa, mas para ela é importante. Então, dê atenção a essa situação. Olha o que fala lá. Todo homem e mulher, ali na Bíblia fala homem, eu parafraseei aqui em cima, né? Pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ser? Irar. Tu pode até tirar, fala aqui, mas... A ira gera contendas, ofensas, gritarias, blasfêmias, inimizades e até homicídios. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Amém? Como que eu falo? Como que eu tenho me comunicado? Como é que eu me comunico com Deus? Qual é o meu nível de comunicação? Olha só, e fala assim, ó, este versículo é uma síntese do que significa comunicar-se de forma construtiva e inteligente. Deus deu aos seres humanos uma boca, 2 ouvidos, para no mínimo ouvirmos o dobro do que falamos. Isso é comunicação inteligente. A gente colocou 2 pessoas ali, um casal, né? Conversando. E aí ela está, como sempre, apontando o dedo, né? E o homem, mas eu de novo? Isso não tem nada a ver comigo, nada, né? Mas absolutamente nada, que é isso, né? Não tem nada a ver conosco. Olha só lá. Seja comunicativo com o seu cônjuge. Habla com ele. Habla. Né?
Comunicação é o centro dos relacionamentos, é a chave para um relacionamento saudável entre marido e mulher. Nós devemos encerrar às 11, vamos ter um intervalo, e depois a gente vem para encerrar com uma última palestra, bem, queridos? Tranquilo? Estão comigo, igreja? Isso aí era um bispo do nosso ministério que falava, né? Ele pregava. Estão comigo, igreja? Pastor Denis falava assim? Pastor Luiz. A comunicação é uma rua de duas mãos. Saudade daquele amarelo. A comunicação é uma rua de duas mãos. Isto é, não basta falar, mas também ouvir. Ouvir é se preocupar com o que o outro está falando, é procurar compreender os sentimentos do cônjuge. É necessário disponibilidade de tempo para a comunicação entre o casal. Olha só o que a Ilza colocou aqui embaixo, não está escrito ali. Não dizer... Nós não devemos dizer tudo o que nós pensamos, é aquele controle das palavras, mas pensar em tudo o que nós vamos dizer. Amém? Amém? Olha só o nível de comunicação. Quando eu comecei a namorar com a Ilza, e aí... Tu só pensava naquilo. Levei mais de ano, porque avancei o sinal e eu devia ter esperado. Só pensava, claro, inocente. Só pensava. Obrigado, irmão, vai para o céu, viu? E aí... a gente começamos a namorar cedo e tal, e aí eu extraí uma poesia, e depois, em 1971, esse senhor tornou-se um cantor secular muito famoso e tal, e ele eternizou essa canção até hoje, Posquinho de Abelha e tal. Eu não estou aqui fazendo apologia à música secular, amém, querido? Eu estou fazendo a poesia entre eu e a Ilza. E aí a gente faz assim, ó. De repente a dor de esperar terminou, olha só, e o amor veio enfim. Eu já tinha 15 anos, eu estava desesperado que ninguém ia me querer. E aí falava assim, ó, eu sempre sonhei, mas nunca acreditei. Isso é verdade, fazia parte da minha vida, muito em mim, né? Eu sempre sonhei, mas nunca acreditei em mim. Vi o tempo passar, vi o inverno chegar, mais outra vez, todo o pranto sumiu, o encanto surgiu, meu amor. Você é mais do que sei, é mais do que pensei, é mais do que eu sonhava, é mais do que eu esperava. Baby, sou feliz agora. Não vou embora. Vou morrer de saudade. Embora não. E ela ficou comigo. Começou a namorar e tal, e namoramos, né? No ano de 1979, isso. No ano de 1981, exatamente em 80, tem um mineiro chamado José Geraldo Juste, ele fez essa poesia e depois ele transformou também em melodia. É interessante essa melodia porque isso é comunicação entre eu e a Ilza. Eu sempre tive palavras, sempre deixei escrito, eu sempre, ainda faço isso, eu estrago o batom dela, eu vou no espelho com o batom dela e tal, vou lá, boto eu te amo, és especial, é bom dormir contigo, é bom acordar contigo e tal. Quanto é que é um sonho de valsa? R$2, né? Pega um borrãozinho qualquer, grampeia nele, bota, tu és linda, põe debaixo do travesseiro ali, querido, amém? Faz alguma coisa especial, faz alguma marca, né? A gente só usa o WhatsApp e tal, não tem coragem de falar, faz uma surpresa para ela, deixa escrito em cima da mesa, olha, tu és linda. Compra uma flor de vez em quando no jardim lá do teu vizinho, vai lá, passa, rouba, leva para ela, né? Rouba no bom sentido, ok? Quem está gravando aí discorda com isso, pelo amor de Deus, tá? Vai lá, pega a flor, leva para ela e diz assim, ó, eu te amo, és linda, és especial, és maravilhosa, amém? Quanto tempo faz que a gente talvez não faça isso? Esse nível de comunicação, qual é que é o nível de comunicação nossa com o nosso cônjuge? De que maneira? Depois nós vamos ver qual é a nossa comunicação com Deus, como é que está. Agora entre cônjuge, entre marido e mulher. E aí em 80, José Geraldo Juste pegou e lançou essa poesia em melodia.
Em 81. E aí, em 81, eu queria noivar com a Ilza. E aí eu disse assim, ó, eu vou parafrasear aqui, assim, ó. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho Deus como amigo. Traga o que é seu e vem morar comigo. Uma casinha no canto da cidade será o nosso abrigo. Traga o que é seu e vem depressa, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá para nós dois. E se for feliz, se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é para a noite de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Meiga senhorita, vem morar comigo. E ela veio. Ela veio. Assim... Caí na lábia, irmãos. Acreditei. Às vezes ele pergunta assim para mim, como é que é o teu nome? Eu digo, é I. Aí ele, I de quê? De iludida. Ai, o nosso coach, pastor Vavado, disse assim para mim, pastor, coach dos bons, vocês viram aqui em cima do altarote, o Éder e a Carol, olha o gol que ele marcou aqui, e o irmã Celeste sabe disso, chegou a revirar o olhinho assim, ele disse assim para mim, pastor, nós estamos no tempo do DVD, eu disse, mas o que é isso? Ele disse assim, deita, vira e dorme, eu disse assim, eu estou no tempo do CD ainda, Carlos demais. Ano de 2013, essa poesia virou em melodia, e esse senhor nasceu em Rodeiro, em abril de 1946, ele tem 76 anos de idade. Em abril de 2013, eu e a Ilza faz aniversário dia 14 de agosto de 2013, nós fomos almoçar numa das barracas que fica, não lembro bem aqui na praia, essa maravilha de Porto Seguro, vocês moram no Paraíso, e aí, chegamos lá, eu disse, vamos almoçar os diferentes e tal, né, comer um camarãozinho e tal, e aí a gente foi, descemos, eu morava ali no Outeiro da Glória e tal, e descemos e fomos lá, quando chegamos lá, 2013, 33 anos se passaram, sim ou não? Sim? Quem é bom de matemática e aritmética, né, vai saber disso, 33 anos se passaram, quando a gente senta na mesa, qual que é a música que está tocando? Senhorita. Aí eu disse para eles, presta atenção nisso aqui. Não foi eu que combinei. Eu cheguei a perguntar, tu pedisse essa música? Não pedi. Ele disse, não. Não pedi. Minha doce, meiga senhorita. Deu vontade de falar que sim, mas eu ia mentir, não foi eu. Aí eu se consagro todo, mas assim, é Deus preparando tudo, querido. Sabe quando Deus te ama assim? Naquele momento eu pensei, Senhor, coisa maravilhosa. Como é que pode tu sentar numa mesa e de repente sair uma melodia daquilo que tu conversava, né, em 81, 80? Então, Deus tem estado conosco sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Olha só, nós precisamos ter esse nível, né, de comunicação tranquila. Você já sabe aquele nível de comunicação assim, quer ver? O maridão está lá, eles estão conversando e a mulher está lavando louça, e aí ele está fazendo umas contas lá, e aí o maridão diz assim, meu bem, depois que tu terminar a louça aí, nós vamos conversar sobre a conta do cartão, já não aconteceu isso contigo? E aquela louça não acaba mais nunca, nunca, ela lava a louça a tarde toda, ela inventa, ela vai, ela traz, né? Nós precisamos conversar. Como é que nós temos tido a nossa comunicação? De que maneira nós nos comunicamos? De que maneira a gente traz isso? A conta é tua ou a conta é nossa? Como é que é essa conta? Eu tenho a minha senha no banco, tu não pode saber quanto é que eu ganho, quanto é que eu recebo, qual é o meu olerite, qual é o meu prolabore, que eu recebo? Não, querido, é nossa, ela tem que saber, ok? A conta do cartão, ela já sabe também. Nós precisamos ter esse nível de comunicação e de confiabilidade um no outro. Tem que parar com esse negócio, não é nosso, nós nos juntamos,
é um com o outro. A gente, quando nós casamos, a gente não tinha nada, absolutamente nada, e continuamos sem ter nada, absolutamente nada, mas é nosso. Amém? Depende o que é que nós consideramos valores, né, irmãos? Isso. Hoje nós temos 3 filhos, 2 genros, uma nora, netos, e não tem nada, dinheiro algum, que possa pagar isso. Comunicação. Comunicação. Amém. nós precisamos ter essa graça de entendermos cada vez mais e mais. Olha só o que fala lá. É necessário. Não, voltando só um pouquinho, por favor. Isso. Não. Isso. Eu pus ali, eu pus numa cor diferente da de cima, e diz assim, é necessário disponibilidade de tempo para comunicação entre o casal. Olha que coisa linda lá os dois, debaixo de uma árvore, debaixo, ali no beira de um rio. Quanto custa isso? E a gente pode sair, querido, tu pode levar para jantar. Aquele dia eu queria levar isso para almoçar, era o aniversário dela. Mas às vezes a gente não tem disponibilidade financeira, a gente está desprovido financeiramente, não é? A gente está desfavorecido economicamente. O que acontece? A gente pode ir na esquina e comprar um cachorro quente, sim ou não? Vamos internacionalizar isso. Um hot dog. Fica mais chique. Não é, senhor? Nós precisamos disso. Disso aí, simplicidade. Bota o teu pé no chão, bota uma bermuda, vai lá, entra na praia, e vocês dois conversando. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus valores e conceitos, e quero recomeçar tudo. Amém? E é momento também, de repente, de se arrepender. A comunicação é essa, arrependimento. Ilza, eu falei contigo, me arrependo. Às vezes eu sou infeliz com ela. E nos negócios agora que eu falei, Ilza, me perdoa. Ela disse, olha, tu não tem culpa de pandemia, não tem culpa de que as pessoas nos prejudicam, de que as pessoas, tu não tem culpa disso. E é bom quando a pessoa chega no nível de comunicação que te deixa tranquilo. Tranquilo. Eu tinha um dos locais que eu tive meu consultório foi dentro de um shopping. Desse shopping. E é interessante que esse casal que estava 35 anos e o nível de comunicação deles era 0. E muito... O Carlos disse que esse casal, não sei se vocês lembram, né? Que eles estavam separados 35 anos no Senhor, tá? Casado. 35 anos no Senhor, casados. Eles estavam separados, mas morando na mesma casa, em quartos separados, comunicação 0, né? Trabalhavam juntos, mas estava dando muito conflito no trabalho. Grande empresário e tal. E tem essas jesuicidências da vida, que a gente, num dos cultos que nós estamos fazendo no shopping, quando a coisa começou a andar e tal, aí veio um casal nos visitar, e na segunda-feira, o líder do grupo, ele ligava para as pessoas, como é que foi, como é que está, gostou e tal, tudo bem? Ele tem um coração assim muito lindo para Deus, menino precioso. E aí, eu chamo menino porque ele é mais novo que todos os meus 3 filhos. Ele ligou para esse casal, e esse casal disse assim, não, nós gostamos e tal, mas nós somos presbíteros de tal denominação, de uma denominação grande, que tem no Brasil, uma das maiores, se não maior. E aí, ele disse assim, o Wagner falou assim para eles, não, então tudo bem, a gente respeita e tal, mas nós estamos aqui pertinho, se o senhor um dia quiser fazer uma visita e tal, nós estamos procurando um local para a gente abrir a igreja, a coisa já estava grande e tal, e se o senhor não saiu, se sentir-se bem, haja o que haja, vai sair, se sentir-se bem, o senhor venha fazer uma visita. E aquele senhor disse assim, não, tudo bem e tal, eu moro aqui pertinho e tal, nós estamos procurando um templo aqui pertinho, inclusive tem um na frente do shopping que a gente está orando por ele. Sabe o que eles disseram? Esse galpão é nosso.
Vamos conversar. E o que aconteceu? Naquilo que a gente pedia, a gente alugou o local. E a igreja foi ali. Deus concedeu a bênção. Só que eles estavam quebrados, queridos. Não havia comunicação. Moravam na mesma casa só, e ele ele tem outros imóveis na cidade de Blumenau e tal, e ele estava arrumando a casa dele, inclusive eu fui lá ver e tudo, estava arrumando a casa, comprou móveis e tudo, para ir morar lá. Ia deixar, com 2 filhas estudando medicina e tal. E aí eu falei para a Ilza, e aí ela foi no meu consultório, primeiramente, e eu nunca, ainda que era ali, eu não estava como psicanalista naquele momento. Eu disse para Jesus, vá comigo, porque vamos fazer como se fosse um aconselhamento pastoral, como se fosse um gabinete pastoral. E a gente conversou com ela e tal, depois eu conversei com ele, e depois nós conversamos juntos, e usamos ali. E os 2 se reconciliaram, e ainda estão juntos. Há uns 10 dias atrás, ele mandou uma mensagem para mim, perguntando como é que eu estava, dizendo que eles estavam tudo bem e tal, né? E isso tem uns 4 anos mais ou menos, né? 3, 4 anos. Então, é Deus no negócio. Nossa comunicação tem que ser sempre muito clara, muito transparente e muito tranquila. Ouça um pouco mais. Para nós encerrar, como está a sua comunicação? Como que nós estamos? Dá para ler lá? Eu acho que tem lá, né? A palavra, eu falei sobre isso ontem. A palavra branda, ela desvia o furor, mas a ríspida, ela suscita a ira, né? Então, nós precisamos o quê? Falar com que Deus nos abençoe de uma forma hiper especial. Nós não temos aqui porque depois eu acrescentei. Mas nós precisamos daquilo ali. Olha ali como estão os 2 gritando, né? E aí ninguém tem razão quando um levanta a voz do outro. Acabou. A gente precisa ter tranquilidade. Do que nós vamos falar? A Isa falou, nós devemos... como que é a Isa? Ajude eu aí. Não falar tudo o que pensa. Agora usa o microfone e fala. Fala aí, Linguaruda, fala. Não devemos o quê? Mulher. Irmãos, eu tenho falado bastante aqui como eu era antes do Senhor e o que o Senhor fez, tá? Então, é possível o seu cônjuge mudar, tá? Descobri com o Nondas, né? Que eu tenho, olha o que o Senhor fez comigo, a transformação, que eu tenho sangue de barata hoje. Porque eu trouxe a minha sogra para morar conosco. E precisa ter sangue de barata, irmãos, né? E o Nondas também, né, Nondas? Nós 2, né? Olha a transformação que o Senhor fez. Dona Zete, depois nós vamos conversar, o senhor e a senhora, tá? Olha o presente que a tua sogra te deu. Eu sou muito grata a ela por isso. E tudo que eu faço por ela hoje é porque há o Senhor na minha vida, porque se não houvesse, com certeza, a Ilza de antigamente não teria convidado ela para morar junto. E sou grata por você. Não dizer tudo o que pensa, mas pensar em tudo o que vai dizer. Amém? Vamos vir ao outro, só para a gente encerrar. O homem alegra-se na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, como é? Provérbios 15, 23, né? Queridos, assim, ó, olha lá só, como maçãs de ouro, né? Em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu, que coisa linda, olha só. Usa palavras agradáveis, diálogo tranquilo, né? Bora virar? Olha só. Onde tudo começou. Mas aquilo ali, onde tudo começou. Galã, né, pessoal? Galã? O galã de Hollywood, o Rintintim, o marido da Lessie. Olha a camisa aberta no peito, mostrar aquele peito forte, olha. 49 quilos.
49 quilos, 12 gramas e 25 de roupa. Era. Pois é. Aí o pastor Edson está dizendo, quem era aquele rapaz bonito perto de você? Olha o nível que eu cheguei, queridos. Falar com o Luciano Huck para levar no Lata Velha. Olha só para lembrar. No final deste filme a gente morre. Meus avós já partiram. O casamento do meu pai está pela metade. Meu pai já faleceu. Por isso se alegre. Ame. Perdoe. Sorria. Cante. Dance. Lembra da minha dancinha ontem? Aqui. Sonhe. E viva no Senhor. No Senhor. Cada momento juntos. Como se fosse o último. Vira e volta, por favor. Vira e volta. Olha lá. Olha como a gente fica. Olha como a gente fica. Volta, por favor. Dá saudade disso aí. Não dá saudade? Vive cada momento, sonhe. Se alegre, ame, perdoe, sorri, cante. Dance. Dança, querido. No bom sentido. Amém. Invista no seu relacionamento. Entenda uma coisa, os amigos vão, os filhos vão, o dinheiro se acaba, a idade passa, mas a pessoa, quando te ama, ela jamais te deixa. Nós vamos encerrar, tá? Cuide do seu cônjuge, porque os amigos mudam, o corpo envelhece, os filhos se vão, o dinheiro acaba. Só um momentinho. O dinheiro acaba. Mas uma pessoa fiel que te ama, né, nunca te deixará. Invista. I love you tonight. Agora é de dia, né? I love you today. Pai, nós te agradecemos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é um Deus alegre, 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 alegre. Então, alegra o nosso casamento, Senhor. Reaviva a chama do verdadeiro amor, da alegria. Traga-nos, Senhor Deus, a existência daquilo talvez que já morreu, já passou. Sonhos que se frustraram, Senhor Deus. Palavras que mataram sonhos. Palavras que nos entristeceram. Palavras que denegriram, Senhor Deus, que nos rebaixaram. Que nos matam. Traga, Senhor Deus, um verdadeiro reavivamento dentro do casamento, Senhor. Traz alegria, traz, Senhor Deus, aquelas lembranças de bons momentos, tira a amargura, a ira, a dor, a decepção, a falta de perdão, Senhor, arranca de nós. Devemos nos alegrar, devemos nos amar, devemos nos respeitar, devemos valorizar, dá-nos essa capacitação, Senhor, de reavivar o nosso casamento de uma forma especial e linda, Senhor. Que a gente possa verdadeiramente ter, Deus, dentro de nós uma canção de amor e de alegria para o nosso cônjuge, Senhor. Pai, eu peço nessa manhã que o Senhor reaviva, que o Senhor alegra, Senhor, cada casamento que está aqui agora, por favor. Senhor, aqueles que não puderam estar aqui também, cada casamento, faz uma visitação especial, Espírito Santo de Deus. Usa, Senhor Deus, o corpo de obreiros desta igreja, Senhor. Nos ajude, por favor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós vamos conversar agora do nosso diálogo com Deus. Como a gente dialoga.
essa palavra, essa ministração sobre diálogo, ela poderia ser bem mais extensa. E ela pode ser. E nós devemos continuar dialogando em casa, amém? Amém? Continue dialogando, essa é a nossa tarefinha de casa. Vamos dialogar. Diga, vamos dialogar. Eu preciso dialogar sempre. Olha só, o Binho e a Gal estão vendendo aí, ó, caneca. Leve, dê uma caneca para o seu namorado. Não é isso? Quando estiver nervoso, jogue água quente no seu namorado. Para aquecer a relação, dona Isa. Marcos, uma mão para nós aí. Relacionamento íntimo com Deus como parte mais importante do casamento. Essa é a nossa quinta ministração. Nós conversamos sobre alguns temas e eu quero falar com vocês, vou condensar, não quero enfadar vocês, eu sei que hoje é domingo e tem um almoço especial em casa preparado, ainda tem um restinho da tarde para vocês descansarem, à noite nós temos o culto, graças a Deus por isso. O relacionamento íntimo com Deus como parte mais importante do casamento. É a última lição lá dos slides. Como ter um profundo relacionamento com Deus? Como que a gente tem? De que maneira eu tenho esse relacionamento? O meu relacionamento com Deus é um relacionamento superficial e tal, de um Deus distante? Ou é um relacionamento de amigo, de amizade, de intimidade com Deus? Eu brinco com Deus como eu gosto de brincar com a Ilza, como brinco com vocês, no amor, né? Eu não recordo bem qual que é o versículo do capítulo de Provérbios que diz que o nosso Deus se alegra com a nossa alegria. E a Bíblia também relata que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de ordem, de temor, de tranquilidade, de reverência, mas é um Deus alegre. É um Deus alegre, amém. Nós devemos nos alegrar sempre com o Senhor. A nossa alegria tem que ser constante no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Conseguiu lá, Marcos? 1 minuto, amém. É que o nosso computador aí tem um delay, né? Às vezes é igual eu, assim, tem que ter um aguardo. Mas olha a tocha, a chama, né, de Gideão, o brasão da Igreja Missionária Unida do Brasil. E esse mesmo brasão a gente usava nos Gideões Internacionais, né, Ilza? Lembra? Nós fomos no Gideão Internacional durante 4 anos da nossa vida. E durante esses 4 anos, nós distribuímos mais de 100 mil Bíblias, tivemos o privilégio. E aí no ano de 1999, eu fui ungido a pastor, e eu não pude mais fazer parte, porque tem que ser leigo, ser leigo, tem que estar ligado a uma igreja, né? E eu não pude mais ser, porque senão linka a igreja como aquele ministério é um ministério interdenominacional, e ele linka como se fosse de uma igreja, e eu não pude. Veja, vamos refletir o que a gente já falou até agora, rapidamente. Deixa lá, senão nós vamos levar mais 1 minuto, e mais 1 minuto, ou não, é rapidinho, né? Olha, está no primeiro lá, olha lá, aliançados em Deus. Casamento é o quê? Parceria. Vamos no segundo lá. Então, daqui a gente já veja tudo, entendendo a nossa identidade no casamento com Deus, ou seja, a gente entende que o corpo não é nosso, o corpo é do nosso cônjuge, mas primeiramente ela é porque o Espírito Santo de Deus é que nos conduz, e essa santidade que a gente tem que ter. Aí, agora nós vimos o diálogo, né? A gente deu uma pulada e tal, nós vimos também o amor, respeito e confiança para solidificar o nosso matrimônio,
Nós vimos santificação, transparência e fidelidade, e agora a gente vai ver esse relacionamento com Deus. Amém? Para encerrar. Amém, queridos? E à noite a gente está aqui no culto, se Deus quiser. Eu tenho um celular pequeno aqui comigo, né? Vocês já perceberam, eu sou um pastor bem moderno, aliás, pós-moderno. Eu carrego só um celular da Apple aqui, né? Mas essa santíssima aqui é santíssima, viu? Eu ganhei dos meus colegas de trabalho no ano de 28 de março, o dia do meu aniversário, de 1996. São 36 anos, é isso? Não, 26 anos. 26 anos. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como que nós nos relacionamos? Como é que você está na tua intimidade com Deus? Qual é o teu quartinho de conversa com o Senhor? Qual é o teu momento de conversar com Deus? Quantos minutos você dedica para Deus? Eu não estou falando em hora, porque às vezes a gente, eu passei o dia orando, mas a gente está distante, não tem intimidade. O que tu está falando aí, Zé? É que desde sexta-feira eu tenho esquecido de falar algo. Há mais ou menos 28 anos atrás, o Senhor me mostrou eu, no lugar de arquibancada, falando para a família. Então, há 28 anos atrás, já estava no projeto de Deus, de que vocês estavam aqui. Para vocês estarem aqui. Amém? É verdade. Talvez algumas pessoas aqui ainda nem estavam nascidos nessa época, né? 28 anos atrás, mas Deus mostrou para a Ilza de que ela estaria falando para a família numa arquibancada. Olha que coisa extraordinária, né? Deus é tremendo. Guarde no seu coração tudo aquilo que Deus tem falado para ti. A Ilza é um exemplo disso. Na intimidade dela com Deus, ela marca tudo aquilo que acontece. E ela relembrou disso aí. É interessante quando a gente marca, a gente vai buscando e vai falando e vai observando e tal. E isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa intimidade com Deus. Porque quando Ele traz... É para mim isso aí? Vou gravar um CD aqui daqui a pouco, né? De um lado nós canta, outro nós pede desculpa. Perdão. Mas... da maneira que a gente tem caminhado, como nós temos conversado e como a gente tem feito, né? Então, há uma pergunta ali no ar. Arrebatou aí? Arrebataram? Depois, eu queria, pastor Luiz, que o senhor me desse o endereço dessa loja que compra esse notebook aí. Muito bom, viu? O meu é pior, querido. O meu fica pensando. Está tudo certo? Não vai sair. Oh, Deus, é verdade, eu concordo com a pastora, Senhor. É a última lição. É a última. Não, voltando um pouquinho. Olha como eu sou lindo. Voltando um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí. Volta na primeira lá. Só quero fazer a pergunta para vocês. Como ter um profundo relacionamento com Deus? Aliás, é uma pergunta, né? Como ter um profundo relacionamento com Deus? É uma pergunta. Como é que a gente tem? Virando, Marcos, por favor, próximo slide. Esse ali é a única maneira da gente ter um relacionamento com Deus. O que é uma oração? É a forma mais básica de conversar com o Senhor, né? Mas tranquila. E nós conversamos com Deus de uma forma especial, assim. Então, Deus não é um Deus assim formal. Às vezes a gente fala com Deus sentado. Às vezes nós falamos com Deus levantado. Às vezes a gente fala com Deus dirigindo. Nós falamos às vezes com Deus de bicicleta. Olha só,
Não precisamos ter uma agenda para conversar com Deus. Ele está disponível a qualquer instante, a qualquer momento. E a gente pensa que Deus é igual a gente. O filho vem falar com a gente, agora não. Né? Ou alguém liga, só agora não. E às vezes a gente até faz com que os outros mintam, né? Olha, avisa que eu não estou. Principalmente no trabalho, quando a gente quer se escapar de alguma coisa. Eu não faço isso. Um diretor meu uma vez me pediu, disse, avisa que eu não estou. Eu disse, olha, eu vou usar de uma outra maneira. Eu vou dizer que o senhor está, mas não pode atender no momento. Mas vai atender depois. Nós temos que usar sempre a verdade, porque contra a verdade não há lei. E nós somos tentados o tempo todo a mentir. E vocês já pararam no final do dia para conversar com Deus e ver a listinha de computador que dá mais de metro daquilo que a gente falhou durante o dia? Do que nós pensamos? Letra pequenininha no computador, A12. E a gente vai tirando, mas eu tenho tudo isso aqui, Senhor, hoje? O Espírito Santo de Deus vai te convencendo. Pede perdão. Pede perdão. Olha só, orai sem, ou seja, é o tempo todo. Não dá de parar, não tem outro caminho para a gente ter intimidade com Deus sem orar. E se a gente orar sem cessar, nós vamos errar muito menos. Mas muito menos. Muito menos. Eu erro assim com constância, e de vez em sempre, porque eu esqueço de orar. Tem dias que eu levanto já orando. Deus, Senhor, obrigado por tudo, obrigado porque eu dormi, obrigado pela minha cama, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, obrigado porque eu consegui, obrigado pelo meu emprego, obrigado porque eu vou tomar café da manhã. Queridos, eu tomo café da manhã todos os dias no melhor hotel da região. Eu almoço. Aí eu dou valor. Vamos nessa. Quem é que falou, me leva? Quem falou? Não, vamos. Vamos lá, querido. É só os mais chegados, 800 pessoas. Tá bom, vamos juntos. Amém. Não, mas eu estou falando para vocês aquilo que Deus exagera. Todos os dias eu tomo café da manhã lá. E sabe onde é que eu almoço? Numa churrascaria. A melhor churrascaria da região. Referência. Tem um restaurante executivo, eu posso escolher o que eu quero. Aí já sabe, muitas vezes eu nem como lá, eu como lá no restaurante, lá com os funcionários, vou lá, bato papo com eles e tal. Às vezes a semana toda eu nem vou na churrascaria. E está lá à disposição. Mas isso Deus proporciona para a gente. Amém? E o jantar também eu não janto lá. Sabe o que eu faço? Eu vou para casa comer fruta. Eu não janto. Aí eu chego em casa, bato, meu poodle vem atender. E nós dois temos um relacionamento com Deus. Nós temos. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Esse versículo tem que estar estampado na nossa mente, encravado dentro de nós. Devemos orar. Olha, eu chego, e aí, o que eu estava falando, eu saio de casa, saio de carro e tal, eu brinquei com vocês, né, e a Ilza tem um carro que tem 14 anos, e é um carro diferente, porque chama a atenção de todo mundo, é aquele Chrysler PT Cruz, e aí ele é retrô, e eu sou apaixonado, eu tinha um também, nós tínhamos dois, é o carro da Super Nani. E aí, de vez em quando, ela carrega uma criança ali dentro, que sou eu. E eu tenho um carro mais atual, né? Tenho um carro quase 0 quilômetro, mas assim, e aí eu coloco Jesus do meu lado. Eu poderia estar no carro, até pouco tempo atrás, eu tinha um carro de 14 anos também. E eu não queria trocar. E os aqui dizem, não, troca. A gente foi sortear. Eu levei 3 meses ou mais, quase 4 meses, para trocar o carro, eu não queria mais. São coisas que Deus mostrou no meu coração, pela intimidade que eu tinha com Ele. Carlos, freia. Eu até falei para a pastora Missa e pastor Edson, da dificuldade que eu tinha de um sonho repetitivo. Eu sonhava que eu não conseguia frear o carro. Eu dava ré e tal, e eu não conseguia frear o carro. E aí eu fui buscar. Freud tem um livro, não é referência muito para cristão, mas é um livro, Freud, mas esse livro sim,
é a maior autoria dele. Ele escreveu, começou a escrever em 1899 e terminou em 1901. Mas é um livro grande, chama-se Interpretação dos Sonhos. E aí eu disse, Deus, eu preciso saber, porque era um sonho repetitivo. Eu sonhava com aquilo sempre, eu preciso entender. Eu não conseguia frear nunca. Carro de ladeira baixa e tal, e eu sonhava de vez em quando, falava para isso. Daí eu comecei a ter intimidade com Deus, eu parei de comprar as coisas sem pensar. Que é uma das coisas que o relacionamento do casal vai se dissolvendo. É quando o marido não tem muita ideia, ou a mulher vai para o shopping, né? Aquilo que eu falei. Como é que está o nosso cartão? Olha, termina a louça aí que a gente vai conversar sobre a fatura do cartão. Aí ela não termina mais a louça, ela vai lavar roupa, né? E ela vai encerar a casa. E aí eu disse assim, opa, eu tenho que parar de gastar mais do que eu andar atrás. E aí eu não queria trocar, eu disse, não troca, tu precisa trocar, vai trocar e tal. E aí a gente trocou. Deus nos deu a oportunidade de trocar o carro, amém, queridos? Isso tudo nós adquirimos com intimidade com Deus. Então saio de manhã cedo, às vezes, eu disse, senta aqui. Eu já passei por situação de ter muita coisa, de morar em casa de 500 metros quadrados e de não ter dinheiro. Casa com piscina, academia. Para vocês terem uma ideia, o canil tinha 42 metros quadrados dos nossos cachorros. Então, o que é que acontece? Mas tinha dia que não tinha torrada para comer. E eu lembro um dia que eu levantei, e aquele dia nós não tínhamos. E aí eu passei no quarto, a minha filha era solteira ainda, no ano de 2010. E aí a minha filha falou assim comigo, painho, ela brincou, painho. E a minha filha é mais baiana do que catarinense, porque ela tem 36 anos, a do meio, e ela 18, 36, ela vai fazer 37, mais tempo de Bahia do que catarinense, e ela não quer voltar para Santa Catarina, ela quer ficar aqui. E aí ela disse assim para mim, painho, vontade de comer pãozinho de queijo. Passei no corredor e tal, disse, Carlos, hoje só tem torrada. Mas eu lembro que pouquíssimas vezes eu não murmurei. E aí eu fui lá para trás e tal, tinha um pátio grande, sentei atrás de casa, e tinha uma parte que tinha piscina assim e tal, eu tinha um telão de 150 polegadas, eu via filme, futebol de dentro da piscina, e aí eu sentei ali e pus o telefone do lado, era um telefone fixo, e aí, mas era sem fio, sentei, devia ser umas 8 da manhã mais ou menos, e daqui a pouco tocou o telefone, eu fui atender e tal, era um amigo. E a minha filha tinha pedido pãozinho de queijo. Era um amigo e tal, esse amigo era mineiro. Ele disse assim para mim, pastor, como é que o senhor está? Eu disse, estou bem. Ele disse assim, está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo. Ele disse assim para mim, eu pensei, só o que falta é ele querer vir tomar café da manhã comigo, né? Aí comer torrada. Eu já tinha convidado Jesus para comer torrada comigo na mesa, bem tranquilo. E aí ele disse assim, pastor, eu tive ontem a minha fazenda, e ele tinha fazenda, avião e tal, e ele disse assim, e aí eu trouxe um queijo lá da fazenda minha e tal, e eu estou fazendo pãozinho de queijo agora, posso levar na sua casa? Aí eu disse assim, por acaso o senhor é Deus? Como que o senhor ouviu a oração o pedido da minha filha, instantaneamente? E ele trouxe para nós uma bandeja de pãozinho de queijo. A intimidade com Deus, queridos, faz essas coisas. Coisas que a gente não entende. E Deus é tão bondoso em tudo, dá graça em tudo. Em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não entendemos, mas é todas as coisas. É na fartura, é na dificuldade, em todos os momentos. E isso é que essa intimidade com Deus nos proporciona de qualquer maneira. O Júnior, nosso aspirante a pastor, e a Deia, me abraçaram ontem e me contaram um negócio que nós conversamos há uns 6 anos atrás, 3, quanto tempo? 2016, 6 anos. Eu estava recordando sobre isso.
eu estava recordando sobre isso, nós conversamos tal, por vídeo. E eu não recordava da conversa que eu tive com o Júnior depois. E Deus assim trabalhou tanto na nossa vida, juntamente e tal. Como Deus faz. E quando eles vieram falar para mim, o que é isso? É a intimidade com Deus que vai te falando, vai te revelando, vai te impulsionando. Carlos, não desista de fazer a obra de Deus, não desista. O pastor Edson ganhou um presente em casa. Alguém deu um presente especial para ele. E certa vez em agosto de 2010, precisamente dia 5 de agosto de 2010, às 10 horas, 12 minutos e 15 segundos. O cara tem uma memória boa, né, pessoal? Até ou não tem? Daqui a pouco ele esquece o que está falando. Deus mandou um carro 0 quilômetro na nossa casa. Essa casa que eu estou falando para vocês, o terreno agora, são coisas para trabalhar no nosso coração. A intimidade com Deus faz essas coisas. Nós passamos lá e tinha uma placa no terreno lá da casa. Terreno, 690 mil. Aí eu falei para eles, meu Deus. E estava falando de... Tá, não, mas... o carro, obrigado. Aí... Está vendo, pastor Luiz? A porta está aberta, sai a palavra, não volta mais. 2010, eu ia ficar a pé no outro dia. No outro dia, meu filho disse, pai, o que o pai vai fazer? Estava o carro dele e da minha filha, e os dois no outro dia iam pegar. Tinha emprestado e tal. Eu tinha vendido um carro, nós tínhamos comprado um Corolla na época, acho que era 80 mil reais, e eu vendi por 57 mil para fazer dinheiro. São coisas que acontecem. E aí, aquele homem ligou para mim no dia anterior, eu não sabia de nada. 2 meses Deus estava falando com ele. Compra um carro e supre a necessidade do meu filho. Quando a pessoa tem intimidade, ele vai ouvir a voz de Deus, e Deus vai revelar e vai falar. E aí, aquele homem, ele disse, não, mas tem que falar na Bíblia alemã. Ele era alemão, né? E ele abriu a Bíblia alemã e Deus disse, supre a necessidade do meu filho. 2 dias antes, ele foi lá, comprou um carro 0, achando, eu tinha garagem para 6 carros na minha casa. E aí ele comprou o carro, levou e disse assim, faz a obra de Deus, não pare, não desista, o carro já está no teu nome, tanque cheio, só vai no despachante e pega o documento dele. Hoje já é digitalizado, naquele tempo tem que ter o documento. Então, quando tu tem intimidade com Deus, querido, Ele vai saber da tua necessidade. Fica tranquilo, Ele vai suprir. Não te estressa, olha, está faltando dificuldade. Não. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente vai trabalhar, pode ser de carro, pode ser de Uber, de repente de ônibus, nós podemos andar de charrete, de carroça, nós podemos andar de moto, a gente pode ir de carro, a gente pode ir de caminhonete também, né? Beleza, andar de caminhonete, queridos, Deus seja bom demais. É bem melhor do que andar de bicicleta, mas tem bicicleta boa também, que vale o preço de uma caminhonete, quase, né? Tira a barriga, né? É verdade. Tira a barriga também. Mas se a gente tiver bastante intimidade com Deus, a gente come bem menos. Mas assim, você pode conversar com Deus em todo instante. Orar sem cessar. Ora sem cessar. É claro que tem aquele momento de intimidade, assim, né? Não só de uma oração, mas assim, de uma súplica, né? De Senhor, está difícil demais. Eu acho que eu não vou vencer, acho que eu não vou conseguir, acho que eu cheguei no limite, Senhor. Eu acho que eu tenho que parar. Teve momentos na minha caminhada que eu não queria desistir do caminho, mas do ministério eu não aguentava mais. Eu disse, não dá mais, Senhor, eu não, deixa para os jovens, deixa para aqueles e tal. Eu dizia, Ilza, cada vez que eu falava assim, pastor, o senhor pode pregar na igreja domingo? E eu até agora só neguei um convite em toda a minha vida. Eu nem sei porquê. Um convite durante esses 29 anos. Que eu não pude ir. Mas senão, aí eu dizia, tu tens que aprender a dizer não. Mas para Deus não dá para dizer não. Dá. Quando Ele pede, dá, mas não devemos fazer isso. É um pedido dEle.
Agora vem um convite para a gente, quando a gente se converte, eu quero pregar, eu quero ser pregador. Deixa eu falar, queridos, eu orei 5 anos, intimamente com Deus, para Ele revelar para mim qual era o meu ministério. Todos os dias eu orava, Senhor, o que o Senhor quer comigo? A Ilza revelou aqui, há 28 anos atrás, Deus deu uma revelação para ela, que ela estaria pregando para a família, numa arquibancada, e ela lembrou disso ontem. Amém? E está se concluindo isso agora. Talvez a palavra não atingiu, talvez a maneira de eu ministrar não te agrada, é normal isso, mas eu só quero que tu me ame, porque nós vamos morar eternamente. Amém? Você ama a Deus? Diga assim, eu te amo. Diga de novo, eu te amo. Eu queria ouvir isso aí hoje, viu? Obrigado. É para nós, Deus, é para nós, é para nós, é para nós. Tem hora que eu suplico, eu choro demais, queridos, eu chorei o tempo todo na cadeira. Eu estava lá em cima, eu fui lá falar com o Alan, e fui falar com o Marcos lá, eu estava lá, começou o louvor aqui, eu comecei a chorar lá em cima, a olhar, eu estiquei a minha mão assim, olhando para vocês aqui embaixo, eu disse, coisa mais linda isso aqui, meu Deus. Podia estar cheio, amém? Podia estar cheio. As pessoas estão perdendo a oportunidade. A intimidade com Deus nos leva a um crescimento, uma maturidade tremenda. Nós temos que ter essa intimidade, nós temos que entender, e nós temos que nos aprofundar cada vez mais e mais. Pode passar, Marcos, outro slide. E nós precisamos mesmo orar, o tempo todo. Então, independente, tem dias que eu saio de casa, eu tomo banho, eu levanto todos os dias muito cedo, eu levanto das 6 da manhã, eu corto a barba, eu tomo banho, e eu estou orando o tempo todo, debaixo do chuveiro eu estou orando, eu estou assoviando, eu desço assoviando, tem hora que e aí eu estou com hinos, assim, estou sempre assoviando, escutando hino, meu rádio, quando ligo o carro, já está na rádio 106.7, que é uma rádio gospel que tem lá em Santa Catarina, é uma rádio que fazia parte onde eu fiz televisão durante bastante tempo e tal, e eu vou conversando com Deus, vou conversando e tal, eu chego no hotel e tal, e vou orando, e vou conversando com Deus. Senhor, fica comigo hoje, não deixe eu errar, Senhor, nenhuma palavra torpe, nenhuma situação embaraçosa, nenhuma situação constrangedora, mas me usa. E tem dia que eu levanto, mudo, e vocês sabem qual que é a minha oração? Deus, tu sabe. Deus, tu sabe. Sabe aquele disco que furou? Deus, tu sabe. Senhor, tu sabe. Eu não tenho força para ir trabalhar, Senhor. Eu não quero ir trabalhar hoje. Muitos dias eu sento na cama e essa senhora me empurra. Vai dar tudo certo. Deus está contigo. Tem dias que eu não quero sair da cama. Tem dias que o meu carro quer dar ré, não quer ir trabalhar. Não porque eu não queira trabalhar, eu até gosto. Mais ou menos, mas gosto. É verdade. E aí chega a idade, a gente fica cansado, querido. Tu já quer ter liberdade? Eu podia ficar aqui a semana que vem. Eu tenho certeza que vocês iam me amparar na casa de vocês. Tenho certeza absoluta. Hein? Só que na terça-feira eu tenho que estar às 7 horas da manhã no meu trabalho. O meu diretor viaja, o meu presidente viaja quarta-feira. E eu preciso estar lá para a gente passar as tarefas de um para o outro. Mas eu não queria estar assim. Eu escuto coisas que eu não quero. Às vezes eu sou humilhado. E eu falei para vocês, eu tenho embaixo de mim 26 gerentes. São mais de 200 funcionários. E às vezes eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que ouvir isso? Por que eu tenho que passar por isso? E eu trabalho 12, 14 horas todos os dias. E tem dias que eu trabalho sábado e domingo também. Fora home office, que tu vai para casa, tem mais 20 grupos. Quem trabalha em hotel aí, hospital, sabe disso. Não para. A gente trabalha o tempo todo. Então, se tu não tiver uma íntima comunhão com Deus, para te passar, o meu medo, tu quer que eu saia aqui de cima? Já deu tempo, é meio-dia. Alan, é para acabar? Não, para parar?
Não, né? Mas eu digo assim, Senhor, fica comigo. Fica comigo, Deus, todos os dias. Usa eu, onde eu estou aqui, mesmo angustiado do jeito que eu estou, usa eu, Senhor. Eu estava falando para vocês que tem momentos que eu disse, não, eu acho que eu não prego nada, eu não falo nada, eu acho que eu nunca fiz nada para ti. Aí vem o Júnior e André, me abraça e diz, pastor, lembra, cara, aí tu vai assim, onde é que a gente foi, Usa? Lá em Luiz Eduardo Magalhães. Agora, as pessoas, pastor, nós fizemos esse curso, fizemos aquilo, o senhor foi e tal. O Sandro está aí, Sandro? Tu é pior que eu, cara. Faço teu casamento, tu não lembra? Aqui em cima, aqui, ó. Não tem foto, não tem nada, um filme, meu Deus. Mostra para esse homem. O Vinícius e a Regina, está lá em cima. Casei com eles, casamos juntos, sim ou não? Fiz o casamento de vocês? Fala para ele, tá? Fala para ele. Eu te amo, querido. Aí, eu te amo. A gente tem que brincar, são coisas assim. Então são coisas assim que nos alegram. Coisas assim que te impulsionam. Quando tu tem intimidade com Deus, Deus vai usando a palavra. Talvez nesses dias aqui, como Deus usou cada versículo para falar conosco. Ontem eu vinha falar sobre fidelidade, transparência, e outro eu esqueci, mas era fidelidade, transparência e amor, né? Não, intimidade, isso aí, obrigado, pastor Edson. Eu vinha falar, antes de vir, Deus me deu alguns versículos, eu estava ali sentado com o pastor Edson e a pastora Missa, nós estamos sentados na sala, e a gente está na casa do André aqui, quero agradecer o André que está igual a pinguim lá em Santa Catarina, e se a gente fazer um vídeo lá para o André, pode ter certeza, tem 3 pinguins e ele na fogueira no meio da praia com frio, 4 graus estava hoje de manhã onde ele estava, cidade de Tubarão, se ele bobear o tubarão come ele, e aí eu estava falando aí, isso, nós estamos sentados no sofá, e aí Deus me deu 3 versículos, onde eu falei para vocês aqui, 3 passagens da Bíblia, e eu fui buscar e tal, e trouxe na hora, como Deus falou aqui agora também, sobre comunicação, alguma coisa, como que a gente tem, qual é a nossa comunicação entre nós e Deus? Está interrompida por algum pecado, por alguma dificuldade? Ou tu tem a disponibilidade assim, mas nós com a cara descoberta, né? Devemos refletir a imagem do Senhor como por uma imagem, acho que é 1 Coríntios, 2 Coríntios 3,18, e nós temos que refletir essa imagem, e nós chegamos diante do Senhor, Senhor, eu quero pedir para ti alguma coisa, eu preciso, Senhor, eu preciso de algum favor, mas tu chegar assim e dizer, Senhor, me ajuda, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para te buscar, eu estou me pegando cada vez, Senhor Deus, naquele mesmo problema, mesma dificuldade, eu estou recuando. Quantas vezes eu disse assim, Senhor, eu vou parar, eu não consigo mais. E aí eu dizia, Ilza, eu não tenho nada de bom, Senhor, parece que eu não fiz nada. Quanto mais eu faço, parece que eu não consigo andar. E eu dizia, Senhor, desiste de mim. Muitas vezes eu disse, Senhor, desiste de mim. E muitas vezes eu subi no altar, queridos, não em pecado, mas eu disse, Senhor, esquece de mim. Mas lembra daquele povo que saiu de casa com expectativa de receber uma palavra tua. Honra a fé do teu povo, Senhor. Quantas vezes que eu subi no altar e disse, Senhor, eu não tenho nada, estou vazio, estou seco. Apesar de querer orar, e aí você sabe da dificuldade. Às vezes eu fico domingo o dia todo buscando uma palavra, querido, e não sai nada. E eu sento na cadeira e digo, por que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando a verdade para vocês. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? E aí Deus vai dando, vai enchendo, lembra ontem? Enchei-vos. E Deus só te experimenta que isso é intimidade com Ele, porque não adianta tu subir no altar e enganar o povo, não. Esse local é santo, querido, Deus sabe de todas as coisas, nós não vamos enganar Deus, eu posso até enganar vocês aqui, tudo que eu e a Ilza falamos aqui, vocês já sabem, nós não pregamos nada diferente, a gente não tem nada de especial, mas o que a gente pregou é verdade, aquilo que a gente vive, é toda a nossa vida, a nossa história, é aquilo que a gente vive no dia a dia, e eu falo muitas vezes para ela, Ilza, está difícil, eu não quero desistir de Deus, eu sei que eu não quero desistir, Senhor, eu não quero desistir de Ti. Vocês sabem como é que a gente passa
uma rua, numa faixa, com uma criança, como é que você passa com a criança de 3, 4 anos? Tu não gruda na mão dela? Sim ou não? Gruda. E eu peço para Deus, Senhor, eu não quero agarrar na tua mão, agarra na minha mão, Senhor. Senão eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir transpor essa dificuldade que eu estou passando. E a gente teve dificuldade financeira, e tudo bem, eu tenho dificuldade profissional também. Eu tenho dificuldade de existencial dentro de mim. Eu luto contra a depressão desde 1991. Eu luto todos os dias. E muitas vezes eu me deparava, eu tive consultório em Itajaí, tive consultório também em Blumenau, eu me deparava com a pessoa falando, eu disse, meu Deus. E eu não apenas me identificava, aliás, eu não dizia, eu te entendo. Dentro de mim eu dizia assim, eu me identifico, é diferente. Quando tu diz, tu te entende, e quando tu diz, eu me identifico, porque tu passou por aquilo. E a depressão às vezes te joga num buraco, e nem é debaixo, no fundo do poço. O pastor Aldrin falou lá para mim que, nós conversando e tal, alguma coisa que ele estava passando por uma dificuldade um tempo, eu disse para ele, pastor Aldrin, o fundo do poço ainda tu vê, agora tem o fundo do poço, embaixo do fundo do poço. E muitas vezes esse poço é cheio de óleo, tu não consegue subir ele, e as pessoas não te entendem, porque exame laboratorial não vão te dar esse diagnóstico. Está aqui, ó. E se não tiver redondo aqui, não funciona, não bate, as coisas não fluem, os números não chegam, a solução não vem. É só essa intimidade com Deus que te faz caminhar um pouco mais. É só essa intimidade com Deus que te faz chegar e te aproximar e dizer assim, vale a pena, vale a pena. E aí eu digo assim, Senhor, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero sentir esse amor, Deus, pelas almas. Lembra de um hino que diz assim, eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Lembra dessa, Júnior? Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede alma. Não é assim que Ele fala? Certo dia Jesus andava numa praia, e tinha homens angustiados ali, trabalhado a noite toda e não tinha nada que levar para casa, mas aquela voz generosa e suave do Senhor chega e diz assim, lance a rede sobre o mar. Aí tem uma voz que se levanta e questiona Ele, Senhor, nós trabalhamos toda a noite e não pegamos nada. E Jesus novamente diz assim, lança a tua rede sobre o mar. E aquele mesmo homem que questionou disse assim, sobre a tua palavra eu vou lançar. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Ei, quero alma. Eu tenho vida de adorador, e eu quero ter isso na minha vida, sempre. Essa intimidade com Deus, para ter sede de almas. As vidas estão aí morrendo do nosso lado, tem vizinhos nossos, e eu oro assim, Senhor, esse prédio tem 9 andares, nós temos vários vizinhos, Senhor, tem 4 aqui, tem um do nosso lado que eu não conheço ninguém, eu moro nesse prédio há vários anos, eu não conheço ninguém, mas Tu conheces, Senhor, Tu sabe a intimidade, a dificuldade, o relacionamento, Tu sabe aqueles que Te servem e aqueles que não Te servem nesse local. Salva essas vidas, Senhor, salva, por favor, salva essas vidas. E quantas vezes que eu peço, Senhor, entra. Eu tive uma época que eu troquei 40 dias o meu café da manhã e o meu almoço para conversar com Deus. Eu levantava, não tomava café da manhã e tal, e aí eu ia para subir, tinha um monte, e daquele local dá de ver toda a cidade, chama-se Morro da Cruz lá, dá de ver toda a cidade. E eu dizia para eles, a meio-dia eu saio do trabalho, eu em vez de almoçar, não tomava café da manhã, eu vou orar a Deus. E aí quando chegava umas 4 horas da tarde, eu fazia um pequeno lanche, e eu jantava às 6h30, e depois, novamente, eu fiz 40 dias isso, subia, e aí tinha um hospital lá, na cidade, chamado Marieta Conde-Bornhausen, um hospital de referência na região, e eu estendia a minha mão e dizia assim, Senhor, abençoa as pessoas que estão ali. Quantas pessoas estão no leito de enfermidade? E eu estava numa dificuldade tremenda também. Eu lembro que um dia eu desci, fui pegar a Ilza para levar para a nossa agência, e aí eu peguei ela, eu cheguei, botei a mão assim na minha
grade, janela atrás, ela estava lavando a louça, e aí ela disse assim: Guto, acabou o gás. E aí eu disse para ela assim, eu botei a mão no bolso: o meu também, não tem nada. Não tenho nada. Não tinha nem 10 centavos no bolso. Naquele momento, não sei como, Deus tocou na vida de alguma pessoa e mandou para nós algumas coisas, e dentre elas, um bujão de gás. A intimidade com Deus gera milagre na tua vida, querido. Experiências que tu nem imagina. Seja íntimo com Deus. Seja íntimo com Deus. Já convidasse o Senhor para estar numa relação íntima com a tua esposa, para Ele fazer parte? Já sentisse isso? Não que tu vai orar, né? De repente tu vai apagar a luz e tu vai dizer: glória, glória, aleluia. Não dá. Não dá. Às vezes a gente é meio pardal, querido. Tenha mais calma, mais tranquilidade e tal. Pardal, tu sabe como é que é, né? Pois não, pastor Luiz, falei, senhor. Qual é? Ah, eu não sabia disso não. Isso aí o nosso coach não falou nada. Mas assim, ó, convide o Senhor para fazer parte convide Deus para fazer parte da toda a sua vida. Pastor Luiz, você é fera. Pastor Luiz vai para o céu, viu, queridos? Se ele não estiver aqui, vocês sabem que ele está passarinhando por aí, tá? Convide Deus em tudo. Olha lá, quer falar lá? Já estou encerrando, tá? Aproxime-se de, não é isso? Aproxime-se de, e Ele, eu falei para vocês, Tiago 4:8, Deus é um Deus de reciprocidade. Apesar de você não ter força para orar, mas Ele sabe da tua angústia, e Ele sabe que tu estás com Ele. Tem dias que aí não dá, eu não estou legal, não dá. Dificilmente eu acordo mal-humorado. Tem que ter um problema muito forte para deixar o mal-humorado. Senão eu estou de boa, mas eu levanto bem-humorado. Só que eu vou caindo. E quando chega de tardezinha, eu vou caindo. Eu preciso buscar gás. E nós trabalhamos na igreja à noite, a gente precisa ir e tal, mas tem dias que eu disse: Senhor, senta aqui, usa e faz a tua vontade. Eu já sentei no caminho, eu nunca tirei o pé do caminho, nunca, eu sentei no caminho. Lembra do cego de Jericó? Recebeu a graça onde ele estava sentado à beira do caminho. Ele sabia que no caminho ia receber bênção, mas eu não saio do caminho. Eu sei que Deus vem me buscar, Ele sempre vem me buscar. Carlos, estás cansado, cara? Carlos, estás cansado? E tem dia que eu sinto assim verdadeiramente o Senhor Jesus pegar eu no braço assim, ó, botar assim: tu está cansado, cara, mas eu ainda preciso de ti, querido. A única coisa que eu tenho medo é de frustrar o desejo de Deus, sair do centro diretor da vontade do Senhor nosso Deus. Nem sempre quando Deus fala conosco é fácil. Para vir para a Bahia, quando eu vim para a Bahia, eu orei um ano nós oramos, e nós estendemos durante 6 meses com mais constância, e os últimos 40 dias então foi assim de madrugada e tudo. Deus, às vezes, para nós é sempre aos 45 do segundo tempo, parece, Ele experimenta a gente até lá. Eu sei da tua força, e eu sou igual aquela varinha de bambu, fraquinho, e aí, mas o inimigo vem, e eu digo assim: ó, não adianta, com Deus eu posso todas as coisas, tudo é possível com o Senhor. E muitas vezes eu pego literalmente o inimigo assim pela barba e digo assim: daqui tu não vai me vencer, porque aquele que está comigo é muito maior do que tu, infeliz. Tu quer me assustar, tu quer tirar eu do sério, tu quer me vencer, mas tu não vai me vencer, em nome de Jesus Cristo. E esse poder está dentro da tua vida, querido, dentro de ti. Tu pode vencer isso.
bater no peito e falar para eles: aqui tu não vai mexer comigo, aqui tu não vai me vencer, nessa área não, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar tudo, até aquele dia. Quando o Senhor Jesus começou a dar as últimas instruções aos seus discípulos, capítulo 13 de João ali, ele começa a falar, vai conversando e tal, no 14 ele diz assim, não se turbe o que? O vosso, crede em Deus, crede em mim e tal, na casa do meu pai muitas moradas, ele vai dando solução para tudo, e ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a... No 15 ele vai falando que ele é a videira verdadeira, meu pai é agricultor e tal, e ele vai falando ali. No 16 ele tem uma oração linda para nós, do versículo 6 ao 26, e numa delas ele diz assim, santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade, guarda-os do mundo, eles não são do mundo, Pai. Querido, tu tem que entender que tu não faz parte desse projeto, tu é desse projeto que eu digo fora da igreja, tu tem um projeto dentro da igreja, um projeto com Deus, Deus te chamou para isso. E quando eu falei para vocês que eu orei 5 anos, eu dizia, Senhor, qual é o meu ministério? Qual é o meu dom? O que o Senhor quer me usar? Por que o Senhor me chamou? Que interesse o Senhor tem em mim? Olha o que fala lá embaixo para a gente encerrar. O hábito de falar com Deus muda o quê? O nosso jeito de falar com as pessoas. Aí Usa botou um negócio interessante aqui. Orar juntos e cercar o lar, o relacionamento, ou seja, blindar o nosso casamento. Olha o último slide. Orando juntos, como começar? Vocês têm esse hábito de orar juntos? Vocês conseguem orar juntos? O que impede vocês de orar juntos? É a vergonha? É a falta de hábito? Comece a ter isso como exercício. Vamos orar aqui, fecha o olho, e de repente tu tem vergonha, fecha o olho, querido, fica ali 10 minutos sem falar nada, ali. Aí abre o olho para ver se o olho está fechado, vai orando. É assim que você pega relacionamento, intimidade tua e Deus. Nós convidamos o Senhor para o nosso relacionamento íntimo, eu e a Ilza. Deus, tu faz parte aqui, Senhor. Esse projeto chamado sexo foi o Senhor que criou. Não tenha vergonha disso, não. Foi Ele que criou, querido, para te dar prazer no casamento. Tu não deve fazer isso fora do casamento. É ilícito isso. Mas dentro do casamento, faça. Aprenda com o pastor Vavado. Olha que figura linda lá, orando juntos lá. Pastora Celeste, eu te amo, querida. A oração diária de um casal, para encerrar, a oração diária de um casal produz efeitos grandiosos sobre a relação conjugal e sobre os filhos. Vocês não sabem o canhão que a gente tem na mão, que é a oração. A gente brinca com a intimidade com Deus. Nós brincamos e perdemos a chance de ter intimidade com o Senhor dia e noite. Querido, tu está tomando banho e está conversando com Deus, foi Ele que te fez. Não, eu vou botar roupa, eu tenho que botar roupa, senão Deus não me ouve. Se eu orar de madrugada, Deus não vai me ouvir, eu tenho que escovar o dente, pentear o cabelo, botar um terno. Não. Ele vai te ouvir em qualquer momento, Ele diz, Ele está aberto. O véu que, quer dizer, como é que é? O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. E tu não fica apenas no átrio e no santo lugar, mas tu entra no santo dos santos. E tu vai entre a sala do trono e conversa com Deus ali, entronizado entre os querubins. E tu está ali sentado na sala do trono, no sofá. Ali, ó, sofá. Tu dobra a cara e começa a conversar com Deus, bater um papo, é um diálogo. Ele te responde e tu responde. Tem essa intimidade. Goste de Deus, ame Deus, divulgue Deus, fale dEle, ame Ele. Viva com Ele, dialogue com Ele. Amém? Deus é um Deus de diálogo. E Ele quer te ouvir todos os dias. Ele não vinha na virada da noite conversar com Adão e Eva, para bater um papo. Ele tem saudade da tua voz, querido. Saudade. Eu estava com saudade de ouvir vocês, de ver vocês. Imagina, Deus. Queria abraçar vocês. Falei para eles, o Tade de ter um braço bem grande para abraçar todo mundo. Agora imagina o Senhor olhando para nós assim, dizendo, aí ele dialogando com Jesus e o Espírito Santo. Coisa linda lá embaixo, né? Olha aí, ó. Lá no campinho, Rua Rio Branco, número 45. Olha lá. Tomé disse assim,
Senhor meu e Deus meu. Para mim, a frase mais linda que tem na Bíblia. Quando Tomé chegou e disse assim: Senhor meu e Deus meu. E nós temos que ser assim também. Senhor meu e Deus meu. E ele diz assim: ó, Jesus, valeu a pena. Olha lá, aquele povo não viu, mas creu. Vamos nos colocar de pé. Quem sabe nós não estamos com a nossa intimidade com Deus, com uma parte mais íntima. Eu botei do casamento. Nós podíamos ter falado muita coisa, mas hoje é domingo, dia especial. Tem feriado nesse mês, né? Lá em Itajaí tem 2 feriados. Dia 15 é feriado da cidade, quarta-feira, e dia 16 é feriado nacional, né? Mas nós temos que orar, queridos. Nós temos que orar. Amém. Ore com seu cônjuge. Convide ela. Ei, onde tiver 2 ou mais, tem mais algum? Não tem mais, né? Eu acho que eu botei um slide. Onde tem mais um slide só. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Mateus 28, é isso? 18. Onde está, Mateus 18, 18, tudo que será ligado do céu, será ligado na terra. E tudo que é desligado do céu, é desligado na terra. Você tem esse poder de fazer isso, a chave está na tua mão. Olha lá, porque onde estiverem 2 ou mais, é 18, 20, né? Reunidos no meu nome, ali eu estou no... Como que a gente pode duvidar isso, se foi Deus que falou? A gente não vive isso aqui. Tem que viver isso aqui, ó. Amar isso aqui. Ler isso aqui. Divulgar isso aqui. Falar disso aqui. Ter intimidade com isso aqui. Essa Bíblia tem 26 anos que está aqui grudada em mim. E tem outras, fininha, bonitinha, mas eu amo essa, ganho de presente e tal, e ela me ajuda num monte, porque eu às vezes esqueço o endereço, quem mora lá, às vezes eu lembro quem mora lá, mas esqueço o endereço, e aí aqui me ajuda, eu tenho intimidade com ela. Eu tenho intimidade com ela. Já mandei refazer a capa e tal, porque tenho intimidade com ela. Pai, nós queremos ter intimidade com o Senhor. Senhor, talvez precisa de um renovo nas nossas vidas, de um recomeço, Senhor. A Tua palavra diz mesmo que nós temos que voltar ao primeiro amor, Senhor. Então nos ajude a ter essa intimidade verdadeira com o Senhor, intimidade com o nosso cônjuge, com a nossa família, Pai. Nós sabemos que nós estamos debaixo das Tuas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas, Senhor Deus, é aquele que habita e não é aquele que visita. E nós queremos habitar verdadeiramente, Senhor Deus. Nos ajude a entender esse projeto, algo especial e maravilhoso, Senhor, que é o projeto do Senhor. E eu quero cantar um hino com vocês, queridos, agora. Eu queria que vocês meditassem nisso, agarradinho com o teu cônjuge aí. O que pode se melhorar na nossa vida? O que nós podemos fazer? O que podemos voltar, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Faça dessa canção uma oração. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.